Você sabia que o cérebro humano leva exatamente 21 dias para aceitar um novo hábito como parte da rotina? E que esse pequeno detalhe neurológico, somado ao poder dos juros compostos, pode fazer você construir riqueza automática nos próximos anos? Não, isso não é autoajuda, é ciência comportamental. E é assim que os ricos programam a mente e o dinheiro para trabalhar por eles. Agora segura essa. Se você investir só R$ 5 por dia, o que parece insignificante agora, em 21 dias, isso se transforma em hábito. E com o tempo, esse hábito ativa a máquina invisível da composição. E aí, você sai do piloto automático da pobreza e entra na rota do enriquecimento real. Mas o que é essa tal de composição que todo mundo fala? A maioria acha que é só juros sobre juros, mas não é só isso. Composição é o efeito multiplicador do tempo mais consistência. É quando o esforço de ontem trabalha junto com o esforço de hoje, e os dois rendem juntos amanhã. E isso vale para tudo: investimento, hábito, leitura, saúde, disciplina. O problema? As pessoas desistem antes do dia 21. Param no dia 8, no 14. No momento em que o cérebro ainda está resistindo. No momento mais importante de todos. E aí acham que não têm força, que são fracas. Quando, na verdade, só não entenderam o tempo do cérebro. Agora imagina isso aqui. Você aguenta guardar R$ 5 por dia por 21 dias? Parece pouco, né? Mas esse ato simples te coloca num ciclo novo. No 22º dia, você já nem pensa. Você faz. E o que era esforço, vira instinto. E esse é o ponto. O dinheiro que você começa a guardar, mesmo que pouco, se junta ao tempo. E o tempo se junta à matemática. R$ 150 por mês, com juros compostos, durante 10 anos, pode virar mais de R$ 35 mil, mesmo com rendimentos conservadores. Agora aumenta para 20 anos. A coisa muda de figura. E se em vez de R$ 5 forem R$ 10 ou R$ 15, o número explode e o esforço continua o mesmo, porque o hábito já foi instalado. E quanto mais o tempo passava, mais forte ficava a composição dos juros, como uma bola de neve que começa pequena, mas quando você percebe, já está rolando montanha abaixo com força e velocidade imparáveis. Agora imagine isso aplicado ao conhecimento. Toda vez que você estuda, aplica, aprende com os erros e recomeça, está alimentando a composição do saber. E aí vem o mais poderoso de todos os princípios. A composição do dinheiro é limitada. A composição do conhecimento é infinita. E quando essas duas se encontram, nasce o verdadeiro poder. Mas agora, presta muita atenção no que eu vou te mostrar. Existe uma regra poderosa que pouca gente no Brasil fala, mas que tem feito milionários silenciosos no mundo inteiro. A regra da tríade composta. Ela diz o seguinte: componha dinheiro, componha tempo e componha sabedoria. Componha dinheiro investindo todo mês, sem falhar, nem que seja pouco. Componha tempo investindo em coisas que crescem enquanto você dorme. E componha sabedoria lendo, estudando e aplicando todos os dias. Esses 3 fatores são o verdadeiro motor da liberdade, porque enquanto os outros estão correndo atrás de atalhos, você está construindo alicerces sólidos, invisíveis aos olhos, mas impossíveis de quebrar com o tempo. Sabe por quê? Porque a composição é silenciosa, mas mortalmente eficiente. E o mundo não prepara você para isso. Ele quer que você pense no agora, no consumo, na pressa. Mas a riqueza é paciente. Ela nasce como uma sementinha, que se você cuidar, vira árvore. E mais do que isso, vira uma floresta. E agora, vem o ponto mais insano de tudo isso. Existe um ciclo oculto da composição que quase ninguém enxerga. Presta muita atenção. Você investe um pouco, sente que não mudou nada. Você insiste, ainda parece pequeno. Um dia, a curva vira. E quando ela vira, não dá mais para parar. É como se o próprio tempo se tornasse seu sócio. Você acorda e o dinheiro cresceu. Você dorme e os juros continuam trabalhando. Você respira e o patrimônio não para de aumentar. Isso é o poder da composição. Mas se você não plantar hoje, o tempo não poderá trabalhar amanhã. É por isso que a maioria vive uma vida de escassez, porque desistiu no ponto em que a curva quase virava. A composição é cruel com os impacientes, mas ela é generosa com os disciplinados. E agora eu te pergunto, olhando no fundo da sua consciência, você vai continuar ignorando esse poder invisível?
ou vai começar hoje a plantar o que pode te libertar para sempre? E tem mais uma coisa que vai explodir a sua mente. E se você acha que isso é tudo, você está subestimando o verdadeiro poder da composição. O que acontece quando você mistura tempo, constância e inteligência financeira? Você não só vê resultados, você muda de categoria. Veja, a composição é a única força no mundo que pode transformar decisões pequenas em monumentos de riqueza. É como uma bola de neve que começa minúscula no topo da montanha e se torna uma avalanche de oportunidades lá embaixo. Mas atenção, esse poder não responde à pressa. Ele responde à paciência intencional. A composição é como plantar uma árvore que só dá frutos depois de anos. E quando ela dá, um único galho vale mais que a floresta inteira. E é por isso que tanta gente desiste, porque prefere o imediatismo das migalhas ao banquete do longo prazo. Mas você que está me ouvindo agora, você não é qualquer um. Você já percebeu que essa regra invisível pode ser usada a seu favor. Você já sacou que a vida te deu uma arma secreta e que agora depende de você saber como puxar o gatilho certo. E sabe o que mais ninguém te conta? Que o poder da composição não está apenas no dinheiro. Está nos hábitos. Está nas ações pequenas feitas todos os dias. Está em economizar um pouco por mês, estudar meia hora por noite, cortar um gasto invisível aqui e aplicar ali. A composição não pergunta se você é rico ou pobre. Ela só pergunta: você vai continuar? Porque ela sempre responde com justiça. Aos consistentes, ela dá o império. Aos impacientes, ela dá arrependimento. Sabe aquela pessoa que começou com menos do que você? Que ganhava menos, morava pior, parecia até mais limitada. Ela só fez uma coisa que você talvez ainda não fez. Ela respeitou o poder da composição. E agora, enquanto você pensa se vale a pena começar, ela já está vivendo os frutos do que plantou. Você está entendendo o peso disso? Não é sobre dinheiro, é sobre decisões, é sobre disciplina, é sobre repetir o certo até que o certo se torne inevitável. A composição não vai te aplaudir no começo, mas um dia ela vai te colocar num palco onde ninguém acreditava que você estaria. E é aí que está o segredo que ninguém te contou. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você entende do tempo. Imagine que o tempo é um solo fértil, e cada real que você planta ali é uma semente. Se você planta todos os dias, mesmo que sejam só algumas moedas, com o tempo, aquele solo começa a florescer. E não floresce como uma flor comum, floresce como uma árvore que dá frutos infinitos. Agora pensa nisso. Se você plantar hoje, o que vai colher daqui a 5 anos? E se você não plantar absolutamente nada? A resposta é dura, mas real. Quem não planta, não colhe. E quem planta errado, colhe dívidas. Por isso, o poder da composição não funciona para quem não tem paciência. Ele não funciona para quem arranca a planta antes de crescer. E mais importante, ele não funciona para quem vive preso no pensamento de "isso não serve para mim, só funciona para rico", ou "com o meu salário não dá". Essas frases são ervas daninhas, que matam a sua semente antes mesmo de ela tocar o solo. Imagina que você está dentro de um elevador que sobe lentamente, mas nunca para. Lá embaixo tem um monte de gente subindo de escada, suando, cansando e tropeçando. Algumas até desistem no meio. O elevador é o poder da composição. Ele é lento no começo, parece até que está parado, mas ele sobe. Sempre. E quem fica dentro, cedo ou tarde, chega nos andares mais altos, onde o ar é mais limpo, a vista é mais bonita e a vida é mais tranquila. Mas quem não entra nesse elevador continua subindo as escadas da vida com sacolas nas costas, sem saber que tinha uma opção mais leve, mais eficiente e mais segura. E o mais maluco, o elevador está disponível para todo mundo. Sabe qual é o botão de entrada? Conhecimento, paciência e constância. Esses 3 botões ativam o sistema, mas a maioria prefere apertar o botão da desculpa. E o que acontece com quem vive dando desculpa? Vai para onde todo mundo vai. Para o ciclo da dívida, da ansiedade e da falsa sensação de que trabalhar demais é o único caminho. Não é. Quem entende o poder da composição descobre algo assustador. Você não precisa trabalhar o tempo todo para enriquecer. Você só precisa fazer o tempo trabalhar para você. Porque enquanto você dorme, seu dinheiro continua cortado. Enquanto você descansa, os juros continuam plantando frutos. Enquanto os outros zombam da sua disciplina, sua árvore financeira está crescendo em silêncio. Mas aí vem a pergunta que poucos têm coragem de encarar. Você realmente quer enriquecer?
Ou só quer parecer que está tentando? Porque tentar não basta. Você precisa decidir, precisa agir, precisa ignorar os gritos do mundo dizendo: isso é besteira, isso demora demais, curte a vida agora. A mesma galera que ri de você hoje por guardar dinheiro vai pedir emprestado daqui a 5 anos. E você vai lembrar desse vídeo, vai lembrar desse momento. E vai entender que você não ficou rico por mágica. Ficou porque foi inteligente, porque usou o tempo como aliado e porque entrou no elevador antes que fosse tarde demais. E agora que você entendeu tudo isso, a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar como está, deixando o tempo passar e a vida decidir por você. Ou pode usar o poder da composição a seu favor, aplicando uma regra simples, consistente e transformadora. Porque no fim das contas, não é sobre quanto você ganha, mas sim o que você faz com aquilo que ganha. Me diz aqui nos comentários, qual regra você vai aplicar primeiro? A dos 300, os 10% ou vai criar a sua? E se esse vídeo abriu a sua mente, então deixa o like, compartilha com um amigo que precisa ouvir isso e, claro, se inscreve no canal Manual do Conhecimento, porque aqui o conteúdo é direto, impactante e feito para transformar a sua vida financeira, de verdade. Toda semana, novas estratégias, novas histórias e novas chances de mudar o seu destino com inteligência. Porque quem domina o conhecimento, domina o jogo.